Nós queremos trazer a mensagem do Senhor ainda, prometo que serei bem breve. Nós já lemos o texto inicial, e no texto nós falamos sobre multiplicações, sobre a ida ao deserto, e o nosso tema de hoje é depois do deserto. Que muitas pessoas têm medo hoje de encarar o deserto. E o interessante é que ninguém vai escapar do deserto. Porque o próprio Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido ao deserto. E no deserto ele encontrou algumas coisas. O inimigo estava no deserto tentando fazer que Jesus desistisse. O nosso adversário está no deserto dizendo para nós: não, você não precisa estar aqui. E quantas vezes que eu já vi pessoas dizerem assim: eu estou sofrendo muito, eu não preciso disso. Eu não mereço isso. Mas ninguém está dizendo que você merece, você precisa passar por lá. O deserto é uma escola que todo cristão deve passar. Se você não passou, se prepara que você vai passar. O deserto não é lugar de morrermos lá, mas o deserto é um lugar de nos ensinar, nos dar um ensinamento, um aprendizado daquilo que a gente vai passar. A palavra de Deus nos conta, o texto que nós lemos, Jesus pós receber uma notícia trágica. Se você ler o texto diz assim, que nós acabamos de ler aqui no início: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular em uma multidão. Ou seja, Jesus, sabe aquele momento que você quer ficar só? Quem já quis ficar sozinho um pouquinho, sozinho, sem ninguém? Todos nós. Tem momento que você quer ficar quietinho, não quer escutar ninguém, quer ficar ali. A palavra de Deus nos diz que Jesus recebe uma notícia e aquilo mexe com o sentimento de Jesus, mexe com a vida de Jesus, mexe com a estrutura de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele homem na qual preparou o caminho para Jesus, aquele homem que diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Aquele homem que quando os dois se cruzaram dentro dos ventres da mãe, eles saltaram lá dentro. Foi morto, decapitado, cortaram a sua cabeça. Esse homem é João Batista. A palavra de Deus diz que Jesus estava lá, trazendo uma mensagem, talvez, falando, de repente alguém chega e fala assim: o pior aconteceu. Mataram João. Jesus chegou àquele momento assim, porque Deus, mesmo sendo Deus, Ele sabia da dificuldade do homem, da ruindade do homem, do mal do homem. Jesus chega e fala assim: olha, eu preciso me ausentar um pouquinho. E para onde Jesus vai? Quem arrisca dizer? Para o deserto. É o lugar onde eles queriam ficar sozinhos. E ele nos ensina mais uma vez que o deserto não é um lugar tão ruim. Deserto é um lugar que a gente tem que se quebrantar. Porque no deserto, quem dá a provisão é Deus. E quando ele chega, ele foi surpreendido. Porque quando ele chega no deserto, já tem uma multidão de pessoas esperando por ele. Jesus não tinha tempo de descansar, nem de chorar, nem de refletir. E quando ele chegou lá, a palavra de Deus diz que tinha muita gente enfermos. Jesus jamais vai deixar um povo enfermo só porque ele está refletindo. Ele é a cura. E quando ele chega, tem que haver cura. Quando ele chega, tem que haver milagre. Quando ele chega, tem que haver resposta. E ele chega naquele local e começa a curar os enfermos. Quem crê que ele cura os enfermos, diga amém. Ele cura os enfermos naquele local. Aquilo que falaram de Jesus, aquilo que tinha falado com ele, agora ele já estava curando os enfermos. E aquele deserto estava lotado de pessoas querendo Deus. Eu costumo dizer que o hospital sem Deus é pior do que o deserto com Deus. Todo mundo voltou curado do deserto.
Todo mundo voltou são do deserto. Mas aí o tempo se passa, vai chegando mais tarde, e as pessoas começam a ficar preocupadas, porque os discípulos ficaram preocupados porque precisavam alimentar aquela multidão, e eles não tinham levado comida, porque na realidade eles não tinham ido preparados para aquilo. E de repente alguém naquele meio está preparado. Diga assim: eu estou preparado. Fala assim. Tinha alguém lá naquele meio que tinha levado 5 pãezinhos, 2 peixinhos para o seu lanchinho. Ele tinha ido lá, talvez ele pensou assim: eu não sei se vai demorar esse evento, se esse culto será demorado, eu não sei se o pregador fala muito ou pouco, o pregador é Jesus, eu tenho certeza que ia ser empolgante. Ele falou: vou levar meu lanchinho para garantir. Mas naquele momento lá ele olha e percebe que as pessoas, a maioria das pessoas estavam desprovidas, não tinha nada. Eu acredito que o discípulo chegou a andar no meio das pessoas e falou assim: oh, alguém aí trouxe comida? Ninguém levou comida. Sabe por quê? Porque o alimento verdadeiro já estava lá, e ele se chama Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Aquelas pessoas não estavam preocupadas com comida, queriam se alimentar a sua vida espiritual, estavam buscando o Senhor. Mas aquele menino, ele foi preparado, e demorou muito tempo, porque Jesus é aquele Deus carinhoso. Ele não chega e te passa a mão e fala: vai embora, não. Ele quer te curar. Ele não sai de perto de você enquanto você não for curado. Ele não sai de perto de você enquanto você não for transformado. Ele não sai de perto de você enquanto a sua vida não mudar. Por isso ele não tem pressa. É aquele culto que não demora, que demora muito, porque Jesus dá atenção para todos aqueles que chegam. Todos aqueles que vieram até ele jamais voltarão de mãos vazias. E chegaram até que o menino levantou a mão e diz assim: eu tenho um lanchinho aqui. E o discípulo ficou naquela dúvida: mas esse lanche não dá para nada. Mas pelo contrário, eles sabiam que aquele menino tinha um lanchinho. E eles chegam até Jesus. Ó, a ideia dos discípulos. Eles chegam até Jesus, querendo que Jesus dispensam as pessoas, mandam ele embora, comprar nos vizinhos, nas aldeias vizinhas, manda eles embora, achar um lugar para se alimentar, porque é impossível a gente alimentar todo mundo. Mas naquele momento Jesus fala: e vocês não têm nada? E aí um deles fala assim: encontramos um menino com um lanchinho ali, vocês conhecem a história. E ele manda trazer esse lanche até ele. Quando ele pega naquele pão, quando ele toca naquele lanche, ele parte. Por isso o momento da Santa Ceia é tão importante, que ele partiu o pão. Quando ele parte o pão, ele manda que as pessoas se assentam. E todas aquelas pessoas se assentaram. Lembra que eu disse? O discípulo pegaram um pão do menino, entregou na mão de Jesus. Jesus parte o pão, devolve para o discípulo, e o discípulo consegue alimentar uma multidão. Quando passamos pela mão de Jesus, nunca mais seremos o mesmo. E é por isso que a gente precisa sentir de Deus essa vontade de estar perto dele. Quando nós chegamos perto de Deus, jamais Ele vai despedir alguém com fome. Todas aquelas pessoas foram para casa agora satisfeito, curado e alimentado. E vou dizer uma coisa para vocês: eles não levaram nada, Fabinho, mas voltaram com 12 cestos cheios para casa. Pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então esse é o Deus, vamos aplaudir o nome dele. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Esse é o Deus que nós servimos, é Ele, é Jesus. Ele está aqui essa noite para dar para você a vitória, para dar para você o teu milagre. Receba hoje esse milagre na tua vida. Aleluia. E lembrando vocês que aquele local, por ser um deserto, eu quero dizer uma coisa sobre o deserto. Primeiro, deserto é aonde, não é aonde eu quero ir, mas aonde Deus quer me levar. Deserto não é aonde eu quero ir, mas aonde Deus quer me levar. Por que Deus quer me levar? Porque Ele precisa trabalhar na minha vida. E para trabalhar na minha vida, se me mandar eu ir para o deserto sozinho, eu não vou não. Mas Deus precisa me impulsionar aí. Ele manda ir à casa do oleiro, vai à casa do oleiro,
vê como se faz um vaso, Ele manda ir no vale de osso seco. É Deus que direciona aonde a gente tem que ir. E o deserto é um dos lugares que Ele quer que a gente vá. Quem lembra do texto que a palavra de Deus diz que após sair do Egito, da escravidão, Deus direciona as pessoas ao meio do deserto. Porque no deserto, Ele teria que trabalhar com a vida daquelas pessoas, o caráter, tinha que ensinar a ele depender, porque no deserto eu preciso aprender a depender de Deus. No deserto não tem um shopping para me comprar. No deserto não tem um supermercado, quero que dá fome, eu vou lá. No deserto eu preciso aprender a falar para Deus quando eu precisar de alguma coisa. E o que Deus estava nos ensinando para o pessoal, toda essa nação que ia entrar numa terra prometida, é porque eu preciso entender que o deserto é um lugar onde eu preciso aprender a depender unicamente de Jesus. Se eu não tenho isso dentro de mim, eu vou sempre estar pedindo para as pessoas, eu vou estar sempre dependendo de outro. E eu preciso aprender a ser totalmente dependente de Deus. Quando eles chegaram no deserto, falou: Senhor, eu estou com fome. Não tinha como eles foram no açougue e comprar carne. Deus teve que mandar carne do céu. Não tinha como alimentar ali. Deus teve que mandar o maná do céu. Tudo era provisão. Não tem água, Deus toca na rocha, a rocha brota água. Tudo era Deus que tinha que fazer. O que eu aprendo com tudo isso? Que nós estamos caminhando a direção de Canaã celestial. Nós estamos indo em direção ao céu, Rose. E se eu não aprender a ser dependente de Deus, eu não vou chegar lá. Eu preciso, a primeira verdade sobre o deserto é que eles nos ensinam a ser dependente de Deus. Você não é dependente do seu salário, do que você ganha, dos seus bens, das suas conquistas. Você é dependente de um Deus que faz todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu vivo melhor, porque eu sei que tudo passa, mas a palavra de Deus não há de passar. Eu sei que no final do deserto tem a minha vitória. O deserto não é um lugar totalmente de sofrimento. Você sofre sim, tem dificuldade sim, mas tem a provisão. A palavra de Deus diz que no deserto a roupa Deus não envelhecia. Já pensou, Fabinho, a roupa não envelhecer? Você já pensou o sapato crescer no seu pé? Que economia a gente teria? Então no deserto não tinha como comprar roupa, não tinha loja para comprar roupa, mas a roupa que saiu, eles chegaram no final. A mesma roupa, ela crescia. Mas eu fico pensando assim, nos meninos mais jovens, né, que crescem rápido, a roupa ia crescendo também. Só um Deus que pode tudo faz isso na vida do ser humano. Mas no deserto também, se vocês observarem, a palavra de Deus nos diz que um homem chamado Elias estava acuado, estava ali sendo perseguido para a morte, e ele foge para o deserto. E no deserto ele começa a correr em direção ao nada, no meio do deserto, e de repente ele encontra um zimbro, uma árvore, uma planta, e ele deita ali. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não tem saída mesmo. O inimigo afronta tanto a gente que a gente é obrigado a ir. A gente chega no deserto, e quando ele chegou dentro do deserto, diz que ele deitou debaixo daquela árvore, e de repente ele dormiu. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Alguns de vocês, quando está bem preocupado, dorme bem? Nós, ser humano, normalmente quando estamos preocupados com alguma coisa, estamos ansiosos com alguma coisa, a gente costuma não dormir, ou dorme mal. A Bíblia diz que um homem está correndo, tem um monte de gente atrás dele para matar, e a primeira coisa que ele encontra é uma árvore, deita e dorme. Tem que ter muita confiança nisso. Mas o que eu acho mais interessante disso é que enquanto ele está dormindo, Deus está cuidando dele. Você pode dizer amém? Aleluia. Enquanto ele está dormindo, Deus cuida de você. Enquanto você está dormindo, Deus cuida de você. Então descansa no Senhor. É um segredo da nossa vitória, é aprender a descansar no Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando ele estava deitado, estava sendo preparado um pão. Olha que Deus bom. Ele não pegou um pão murcho, seco. Ele estava preparando um pão na hora. O anjo estava ali, maçando ali, com as brasas ali,
e fazendo um pão para ele enquanto ele dormia. E quando o pão está assado, cheirando, quem já sentiu um cheirinho de pão assim de padaria, aquele cheirinho? De repente ele está dormindo, aí o anjo dá uma chacoalhada nele, acorda e fala assim: rapaz, tem um pãozinho para você aí. Pão. E o pão estava assadinho, no ponto. Aí você pergunta: pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que o deserto que você vai, Deus vai contigo. A luta que você enfrenta, Deus enfrenta com você. E você não enxerga ninguém do seu lado, talvez você pensa que está sozinho. Enquanto isso, Deus está preparando um pão para você. Deus está preparando a vitória para você. Deus está preparando um milagre para você. E talvez você não está percebendo, mas Ele está ali. A palavra de Deus nos diz que fala: Elias, levanta e come. Elias levanta e come aquele pão mais lindo de tudo isso. É que a gente come um pão de manhã cedo, no café da manhã. E a fome da gente chega mais ou menos umas 10 horas da manhã. Tomou um café umas 7, umas 10, o estômago já está querendo mais alguma coisa, não é assim? Ou só eu que sou assim? Acho que todo mundo. Chega um meio-dia, você já está varado de fome, quer almoçar. A palavra de Deus nos diz que ele comeu esse pão e andou, quantos dias? Quem arrisca? 40 dias. 40 noites com um pão. Quem arrisca dizer quem é esse pão aí? Jesus. Só Ele, irmão, nos fortalece de verdade. Só Ele nos dá aquele agarro que nós estamos desistindo. Ele falou: ei, coma desse pão e você vai andar muito ainda. Tem uma história grande na tua vida. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida ainda. E o pão que Jesus oferece para nós nessa noite te dá energia para você correr, vencer, conquistar e alcançar o teu sonho. Então toma posse essa noite. E lá no deserto, tudo isso estava sendo preparado no deserto. O deserto é o lugar onde Deus está com a gente, preparando tudo para nós. Nós não temos nada ali. Não tinha padaria, mas tinha pão quentinho. Não tinha açougue, mas tinha codorna. Não tinha comida, mas tinha maná. Não tinha fontes, mas jorrava água da rocha. Esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus estranho, é o nosso Deus. E essa noite Ele está aqui, e quem crê que Ele está aqui, diga amém. Deus não te leva ao deserto para te matar, Ele leva no deserto para te ensinar. Então, se você está enfrentando um deserto, ou passou por um deserto, você teve que aprender alguma coisa, porque Ele estava querendo te ensinar alguma coisa. Deserto você não entende quando entra. Deserto você só entende quando sai. Ninguém vai entender quando entra no deserto. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém vai entender quando entra no deserto, porque a gente queria que tudo desse certo. Deserto é lugar de sequidão, lugar de dificuldade, lugar de luta. E quando eu entro num deserto, eu não entendo nada. É por isso que é comum a gente dizer para nós mesmos assim: o que está acontecendo? Por que, Senhor? Por que eu estou aqui? Por que as pessoas parecem que dá certo para os outros e para mim não dá certo? Todo mundo dá certo lá na vida dele e eu não. As coisas funcionam para fulano e para mim não. Então a gente não entende por que está lá. E é por isso que a gente questiona muito. O pessoal, quando saiu do Egito, você vê que eles reclamavam de tudo. Eles chegaram a reclamar que queriam uma sepultura. Gente, tem tanta coisa para a gente pedir para Deus, e a pessoa fala que queria sepultura. Eles queriam cebola, alho. Eles estavam com saudade das coisas que não fazem muito sentido. Mas porque eles não estavam entendendo o percurso daquela caminhada. Eles não estavam entendendo por que Deus me tirou de uma escravidão e me leva num deserto. Talvez você não está entendendo por que Deus está te levando num caminho difícil. E às vezes você chora tentando entender o propósito de Deus sobre aquilo, e você não está compreendendo. Porque quando você entra no deserto, você não compreende nada. Mas quando você sai, você entende tudo que Deus queria falar com você. Amém? Se você não entender, Ele te joga de novo lá. Precisamos aprender, irmãos.
com o deserto. Precisamos entender do vale. Deus está querendo nos mostrar nessa noite que Ele tem tudo em sua mão para te dar, mas você precisa aprender a enfrentar as crises, enfrentar o deserto da vida, porque só no deserto Ele pode suprir as suas necessidades. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, neste culto de Santa Ceia. Elias fugiu, teve medo, teve dificuldade, mas teve pão e teve vitória. Isso é um Deus que nós servimos. Deus está aqui essa noite dizendo: filho, acredita, esse seu deserto vai passar. Você vai cantar o hino da vitória. O mar vai se abrir na sua vida. E você vai voltar para casa com os cestos cheios, dizendo: Jesus, obrigado. Eu chorei muito, eu sofri muito. Eu passei a noite inteira. Vocês lembram de Pedro? Passou a noite inteira pescando. Não tinha pegado nada, já estava preocupado, ia voltar para casa sem nada. Mais uma vez decepcionado com tudo, Jesus chama ele e fala: Pedro, joga a rede de novo. E Pedro pega uma palavra. Tem muitas pessoas que falam segundo a tua palavra, parece que é uma coisa legal. Não é legal não. Ele está dizendo assim: Senhor, eu vou porque o Senhor está mandando, mas não acredito. Eu não acredito mais. Muitas pessoas falam: Senhor, é a última vez, não consigo mais, já sofri demais, estou desistindo, Senhor. Mas Deus está dizendo: ei, lança a rede mais uma vez, você vai ter vitória. E Pedro lança a rede e sai cheia de peixes, a ponto de mesmo ele não acreditar no tamanho do milagre. Porque Deus falou. Se Deus falou, está falado. Você vai alcançar, vai. A sua vitória vai chegar, vai, em nome de Jesus. E eu profetizo que a sua bênção vai chegar em nome do Senhor Jesus. Quando ele deita debaixo do zimbro da árvore, Elias, ele tem uma cobertura, uma sombra que vem do alto. Eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês. Aquele menino tinha alguma coisa para oferecer. Jamais ele imaginou o tamanho do milagre que estava na sua mão. Porque Deus, irmãos, Ele transforma. Depois que passa pela mão de Deus, sempre vai haver transformação. Quando Jesus chama para sair, Ele paga a conta. Foi Ele que chamou você. Quem tem convicção do seu chamado aqui? Quem tem certeza que foi Ele que chamou? Então a conta quem vai pagar é Ele. Só entrega a sua vida para Ele. Só confia nele. É tão gostoso quando alguém chama a gente para jantar e fala: não, depois para deixar que eu pago a conta. É maravilhoso. Jesus está dizendo para você: e eu chamei você, eu me responsabilizo por você. Eu me responsabilizo por você. Eu acho lindo de Deus, porque Ele chamou a gente e responsabiliza por nós. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: eu não adoro isso aqui de jeito nenhum, mesmo que vocês me lancem na fornalha, eles foram lançados na fornalha. Mas Jesus entrou no meio e falou: fogo, agora você não vai queimar. Não faz sentido para nós, e nem para o rei que estava em volta. Como um fogo que foi criado, a natureza do fogo é queimar. A natureza do fogo é queimar. E por que aquele fogo não queimava? Porque o Deus Todo-Poderoso estava no meio, dizendo assim: eu comprei essa causa, por minha causa você foi no fogo, então você vai sair ileso, em nome do Senhor. Eu não sei qual é a causa que você entrou na fornalha, não sei por que você entrou lá dentro, mas se você entrou, você vai sair sem cheiro de fumaça, porque Deus é contigo.
Aleluia. Quanto mais tempo você segurar o que é dele, mais tempo ele vai segurar o que é seu. Preste atenção. Quanto mais tempo você segurar o que é dele, mais tempo ele vai segurar o que é seu. Mas quando você liberar o que é dele, ele vai liberar o que tem para você. Escuta essa. Quanto mais tempo você segura o que é dele, mais vai demorar a resposta na sua vida. Mas quando você entende e libera, logo a multiplicação vem sobre a sua vida. Abra sua mão para que ele enche. Abra o céu sobre a tua vida. O papel seu é trazer, e o de Jesus é de transformar. Aquele jovem trouxe o pãozinho, só isso. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais você tem dificuldade, estamos terminando, quanto mais você tem dificuldade de entender o propósito da sua vida, quanto mais você demora em trazer aquilo que você foi chamado para ser, mais vai tardar a resposta de Deus na sua vida. Aquele menino poderia ter falado assim: ah, mas ninguém trouxe nada, eu vou guardar meu lanchinho e fica assim. Depois, quando todo mundo estiver de boa, aí eu como meu lanchinho escondido. É igual na escola, não sei se alguém já fez isso. Tem um monte de gente olhando o seu lanchinho, você fala: só abrir meu pacotinho aqui, todo mundo vai comer, então deixa todo mundo afastar um pouquinho, eu vou lá e pego na mão da bolsa e come escondidinho. Aquele jovem poderia ter feito isso, mas ele pensou uma coisa: vai que eu fui chamado para alimentar a multidão. Vai que você foi chamado para alimentar a multidão. Vai que você foi chamado para ser o profeta do ano. Vai que você foi chamado para ser o grande pregador do século. Aí você fala: pastor, mas você. A gente, quando está na presença de Deus, irmãos, qualquer coisa vira milagre. O que eu preciso entender: quanto mais tempo eu demoro para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, mais vai demorar a promessa cumprir na minha vida. Depende de mim, não é de Deus. Enquanto os discípulos estavam discutindo quem tinha pão, como era, como comprava, Deus falou: só traz para mim. Não precisa ficar inventando um monte de coisa. O que vocês têm, traz. Deus está com a gente. Todos os dias da nossa vida Ele está conosco, dizendo: filho, eu estou com vocês. Para de ficar escondendo de Deus. Para de ficar dizendo que você não consegue, que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou e disse: tu és meu. Traga o seu pãozinho, o seu peixinho, e você vai voltar com o cesto cheio para casa. É assim que funcionam as coisas de Deus. A matemática de Deus é diferente. Você traz o que você tem, mas você volta com a fartura. Pedro volta só com a rede. Depois de ouvir a voz de Deus, ele volta com o barco cheio. O menino levou só uns pãezinhos e uns peixinhos, e eles voltam com o cesto cheio para casa. Se põe de pé. Espírito Santo, eu quero que essa noite, Jesus, eu quero que você, irmãos, feche os teus olhos um pouquinho. Diminua as luzes para mim. Eu quero orar com vocês. Hoje não vamos cantar o louvor. Hoje nós vamos encerrar desse jeito. Deus tem um chamado na tua vida. Não seja covarde. Não seja covarde. Deus está te chamando.
Você não foi para o deserto por um acaso. Quanto tempo você vai querer ficar nesse deserto? Quanto tempo você vai ficar aí? Larga de ser covarde. Saia desse deserto hoje. Está com medo? Está com vergonha? O que vai pensar de mim? Quanto mais tempo você demora de trazer para Deus aquilo que é dele, mais tempo vai demorar para Ele te dar aquilo que é seu. Eu quero que você leve essa frase contigo. É dele. É dele. Então venha, entrega a Ele. Ele está pedindo, sintam. Ele fala para a multidão: senta. Todos vocês vão sair daqui hoje saciados. Todos vocês vão sair daqui hoje cheios. Porque alguém trouxe aquilo nas minhas mãos. Alguém trouxe um pãozinho, um peixinho nas minhas mãos. Então todos vocês vão sair saciados. Você não foi chamado só para um. Você foi chamado para salvar uma multidão. Você é responsável. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus te escolheu e te chamou. Então vamos parar de ser covarde. Abre essa bolsa. Tira o pãozinho, o peixinho que tem aí. Pode ser insignificante para você, mas entrega ele nas mãos de Jesus. Aí você vai ver o que Ele vai fazer. E eu quero profetizar. Coloca sua mão para receber. Jesus, eu quero profetizar sobre essa igreja hoje. Nós estamos enfrentando um deserto ainda nesse momento. Muitas das vezes, ó Pai, incerto. Mas essa noite nós estamos entregando a Ti a nossa vida. Nós estamos entregando para Ti os nossos pães e os nossos peixes. É tudo que nós temos, Senhor. E eu tenho certeza, Jesus, que nós vamos voltar para casa muito mais forte, alimentado. Nós vamos voltar para casa com cestos cheios de vitória, de milagre, de cura, restauração, restituição. Deus curou todos aqueles que estavam enfermos, ainda alimentou, ainda deixou Ele levar para casa ainda aquilo que sobraram. Eu profetizo na sua vida, que essa noite você vai voltar para casa com toda a vitória que Deus planejou na sua vida. Mas nunca esqueça, entrega para Ele aquilo que é dele. Ele chamou para uma missão. Nunca diz não. E você vai ter a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Aplaude bem forte o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Estamos encerrando aqui. A hora disparou ali. E eu quero passar os avisos para os irmãos.